Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre dois livros de prosa poética que têm muita afinidade com o neobarroco. O Catatal, de Paulo Leminski, e o Mar Paraguaio, de Wilson Bueno. A palavra catatal, segundo diz o dicionário, significa batura, ou ainda alguma coisa volumosa, como um livro de 2.000 páginas. Já no título do livro, portanto, temos uma característica própria do neobarroco, que é a ambiguidade. Em vez de você ter um único sentido, você tem uma multiplicidade de sentidos, inclusive conflitantes. O livro é apresentado como um romance. Leminski chama o Catatal de um romance-ideia, mas ele não se parece com nenhuma narrativa de ficção. Não tem um enredo linear, consequência do tipo início, meio e fim. Não há distinções de espaço e tempo, mas uma colagem de diferentes épocas e culturas, de maneira paródica, e ainda como jogos de pensamento. O livro de Leminski também não possui capítulos ou divisões internas, e sua linguagem se aproxima das construções poéticas de Lewis Carroll e James Joyce, em expressões neológicas ou palavras-valise, como plantas sarcófagas, esfinges bucefálicas, olhos clitóris e espiralâmides. Estas composições, efetuadas pela montagem de elementos estranhos entre si, podem ser aproximadas também do conceito de imagem poética, formulado por Paul Reverdy, a partir da conhecida frase de Lautréamont sobre o encontro fortuito de um guarda-chuva e uma máquina de costura sobre uma mesa de dissecação. Paul Reverdy, que foi um dos integrantes do movimento surrealista, defende a imagem poética justamente como a aproximação de duas coisas que não têm nenhuma relação entre si e que não compõem uma terceira coisa. Por exemplo, na pintura de Salvador Dalí, na poesia de André Breton, né, nos filmes de Buñuel. Há um filme de Buñuel, se não me engano, O Cão Andaluz, que mostra um cavalo, ou é um boi, morto em cima de um piano. Qual a relação entre o animal morto e o piano? Nenhuma. Essas duas coisas sugerem uma ideia específica? Não. A imagem poética no surrealismo é assim, essa aproximação de coisas completamente diferentes, sem a pretensão de formular um conceito. Logo, não se trata de metáfora. A quebra de fronteiras entre a prosa e a poesia, e também a mescla entre os gêneros literários, como o romance, o ensaio, o poema, são outras características barroquizantes, bem como o hibridismo idiomático.
O que significa isso? Quando você mistura idiomas. No caso do Mar Paraguaio, de Wilson Bueno, por exemplo, ele mistura o português, o espanhol e o guarani, fazendo uma língua híbrida. Há uma notável poeta completamente louca no Canadá, chamada Erin Moore, que resolveu traduzir o Mar Paraguaio. Agora, como traduzir uma prosa que não é português, não é espanhol, não é guarani, mas é uma mistura das três línguas? A Erin Moore traduziu o portunhol em Français, uma vez que no Canadá há duas línguas oficiais, né? O inglês e o francês, e também há as línguas das tribos indígenas. Então, ela utilizou, né, o inglês, o francês e mais uma língua indígena e criou uma salada macarrônica, né, uma coisa muito louca e muito interessante. Pois bem, então, a quebra das fronteiras entre a prosa e a poesia e também a mescla entre os gêneros literários, como o romance, o ensaio e o poema, são outras características barroquizantes, melhor dizendo, neobarrocas, bem como o hibridismo idiomático. A própria identidade da língua nacional é abalada pela mistura de citações em outros idiomas, como o polonês e o latim, como acontece no catatal, além de neologismos criados pela junção de palavras e fonemas de diferentes idiomas, numa sintaxe menos gramatical do que musical. Um professor ou professora de português que for ler o catatal vai endoidecer, porque além de todo esse hibridismo, né, idiomático, não se segue gramática alguma. O escritor escreve do jeito que ele quer. Então, não adianta um revisor falar, essa vírgula está errada, aqui não tem dois pontos, o verbo não está flexionando corretamente, esse gênero está errado. Claro que sempre há erros em qualquer tipo de texto, mas, a priori, o escritor está pouco se lixando para a gramática, para a sintaxe. Ele quer inventar um texto completamente pessoal que segue apenas as suas próprias regras. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Faça isso, Isadora. Não sei o resultado depois, né? Se você não enlouquece também. Por favor, depois me dê o nome da autora canadense. Sim, Guimarães Rosa já fez isso, inclusive, no Grande Sertão Veredas, no Meu Tio o Iauaretê e em outros textos. O nome da autora canadense é Erin Moore, eu já escrevi aqui. Inclusive, eu publiquei um trecho da tradução dela na Zunai, depois eu vou tentar localizar, aí eu envio para vocês. Acho que eu até tenho o livro dela na minha estante, preciso dar uma vasculhada. Pois bem, então a sintaxe é mais musical e analógica do que gramatical. Essa quebra das dicotomias, nós já falamos na aula da semana passada. Não por acaso, um personagem que aparece com frequência nos romances de Severo Sarduy é o travesti.
Na época, né, anos 70, não se falava em drag queen, em transexual, em queer, né? Não havia esses conceitos. Talvez até já houvesse pessoas com essas inclinações, mas não havia palavras para defini-las. Tanto que, algumas décadas atrás, se você não fosse rigorosamente heterossexual ou bissexual, você era gay, era homossexual, era lésbica. Não havia outras ideias de gêneros possíveis. E o Severo Sarduy enfocava o travesti por ele ser esse símbolo no próprio corpo da quebra dessa dicotomia entre o masculino e o feminino. Não por acaso, na capa do meu livro, Jardim de Camaleões, o ilustrador colocou essa imagem, né, de um homem vestido de mulher, que é essa quebra das fronteiras. E o neobarroco é a quebra de todas as fronteiras entre o popular e o erudito, o sensual e o cerebral, o oriental e o ocidental, o masculino, o feminino, enfim, quebra-se todas as dualidades. É uma estética da subversão. Mas vamos continuar. A ideia de realidade não é abolida, mas recriada. O livro não retrata um conceito do que seja a realidade, mas cria a sua própria realidade na construção verbal. A realidade, em um texto neobarroco, é o texto, não é nada exterior ao texto. Ainda que, eventualmente, seja possível, por que não, fazer a crítica social, mas essa não é a meta do texto, ou pelo menos não é a meta principal. Bem, o Catatal é o relato de uma viagem imaginária do filósofo francês René Descartes ao Brasil, como membro da comitiva do conde Maurício de Nassau. A ideia do enredo surgiu por acaso, durante uma aula de história que Leminski lecionava num cursinho sobre as invasões holandesas no Brasil. Leminski imaginou: e se a conquista holandesa desse certo? E se o Brasil fosse colonizado pela Holanda? E se o rei holandês convidasse René Descartes para vir morar e ensinar no Brasil? A ideia é muito engraçada, porque Descartes, junto com Aristóteles, é considerado o pai da lógica no Ocidente. E não existe nada aparentemente mais oposto à lógica do que o Brasil. Vocês conseguem imaginar algum país mais absurdo do que o Brasil? Bom, eu nunca fui para a Tailândia, nunca fui para a Zâmbia, nem para o Equador, mas, a princípio, fica difícil imaginar algum lugar mais absurdo, mais antilógico, né, do que o Brasil. Então, a vinda de Descartes aqui é uma ironia de Leminski. Bem, agora eu vou ler para vocês alguns trechos de um pequeno ensaio que escrevi sobre o livro de Leminski. Perdoem a autocitação. Abre aspas. A grande ironia do livro, talvez a sua pedra de toque, seja o encontro da lógica europeia, simbolizada em Descartes,
com a exuberância primitiva de uma terra distante. Esse labirinto de enganos deleitáveis, como fala Leminski, onde impera uma outra forma de pensamento, atávica, corpórea, centrada talvez no olhar. Agora eu vou citar o Leminski dentro da citação do meu ensaio. Aturdido com a beleza da terra bárbara, meus olhos se populam da estranha fauna e flora, e motivado ainda pelo consumo de ervas narcóticas em seu cachimbo, a citação do Leminski termina com fauna e flora. Depois eu continuo o meu texto. E motivado ainda pelo consumo de ervas narcóticas em seu cachimbo, vulgo cannabis, o filósofo, bêbado de imagens, vai despindo o rigor dos silogismos e elaborando uma outra racionalidade, onde pensamento é espelho. Pensem apenas nessa cena. René Descartes, sentado, fumando maconha no cachimbo e olhando para a floresta amazônica. Ou talvez olhando para Belém. É muito louco. Continuando. Renatus Cartésios, aqui é uma citação de Leminski, com sua luneta, contempla o contemplável. Perdão. Mas as imagens captadas em suas lentes são bizarras. Bizarras associações entre real e irreal, sentido e sonhado, palpável e imaginário, indicando uma fusão entre o subjetivo, o olhar do observador, e o objetivo, o objeto observado, o movimento para dentro e o para fora, numa excentricidade focal. O resultado desse enquadramento de miragens é um discurso tecido em sequências de plástica desordem. Agora já é o meu texto, não é mais o Leminski. É que eu acabei fazendo uma mescla barroca entre o Catatal e o meu artigo, que inserem na página estranhas composições, como animais anormais, plantas que comem carne, uma jiboia que é só borboletas, e outros quadros da Terra Brasilis, borrados ou deformados à maneira cubista, mas de um cubismo antropofágico, que transfigura os contornos e o sentido das coisas, convertidas em realidades verbais. A pupila alucinada do personagem, que rege o ritmo da narrativa, opera recortes súbitos, colagens de figuras fragmentárias, ecos e espelhismos de um mundo recriado no romance impossível. Há toda uma floresta de citações e provérbios populares, de signos ocultos em signos, como camadas geológicas de leitura, que exigiriam o esforço de um exegeta com o fôlego e a tenacidade de um Indiana Jones. Fim da citação do meu artigo. Este texto foi publicado num livro de ensaios sobre Leminski, organizado por André Dick e Fabiano Calisto, que saiu em 2004 pela editora Lamparina,
O título do livro é A Linha que Nunca Termina. Eu vou até digitar aqui o título do livro. Quem gosta do Paulo Leminski, né, como é o caso da Sílvia e de muitos outros, esse livro é essencial. É um dos melhores trabalhos críticos já feitos sobre o Leminski. No meu texto, eu falei em provérbios, né? Isso porque Leminski, assim como Mia Couto, Guimarães Rosa, Cláudio Daniel e outros escritores, gostam de colecionar provérbios populares. O Leminski acabou descobrindo algumas joias do tipo: na casa de alguém que tenha um membro da família chamado João, o diabo não vem, o diabo não vai dançar na porta. Mais ou menos assim. Na casa em que mora alguém chamado João, o diabo não vai dançar na porta. Qual é o sentido desse provérbio? Eu não faço a menor ideia, mas é muito engraçado. E tem provérbios populares engraçadíssimos em todas as culturas. Eu próprio faço coleção de provérbios e já usei provérbios, transformados ou não, nos meus romances, no Mojubá e na Casa das Encantadas. E o Leminski fez a mesma coisa no Catatal. E Joyce, né, no Finnegan's Wake, Rosa no Grande Sertão, e vários outros escritores. Não é assim um recurso totalmente novo, mas quando bem usado, é muito engraçado e surpreende o leitor. Bem, vamos agora ler alguns trechos do Catatal. Eu vou utilizar a minha antologia e não é autopropaganda. É porque é mais fácil, porque aqui já tem o Catatal e também o Mar Paraguaio, né, alguns fragmentos. Então, o fragmento do Catatal. Ergo sum, aliás, ego sum, Renatus Cartésios, cá perdido, aqui presente, neste labirinto de enganos deleitáveis. Vejo o mar, vejo a baía e vejo as naus. Vejo mais, já lá se vão anos 3. Me destaquei da Europa e a guerra e a gente civil. Lá morituro, isso de bárbaros, non intelegor uli. Dos exercícios de exílio de Ovídio é comigo. Do Parque do Príncipe a lentes de luneta. Contemplo a considerar o cais, o mar, as nuvens, os enigmas e os prodígios de Brasília. Claro que Descartes pertence ao século XVII, portanto, seria impossível ele contemplar Brasília, mas o romance quebra todas as fronteiras, né, de tempo e de espaço. Desde verdes anos, via de regra, medito horizontal, manhã cedo, só vindo à luz, já sol meio-dia. Estar, mistério de deuses, na atual circunstância, presença no estanque dessa Vrisburg, gaza de mapas, taba rasa de humores, horto e zoo, oca de feras e casa de flores, plantas sarcófagas e carnívoras, atrapalham-se. Um lugar ao sol e um tempo na sombra,
chacoalham, cintila a água gota a gota, efêmeros chocam enxames, cocos fecham-se em copas, mamas ampliam, mamões, o vapor umedece o bolor, abafa o mofo, asfixia e fermenta, fragmentos de fragrâncias, cheiro um palmo à frente do nariz, mim imenso e imerso, bom, bestas, feras entre flores, festas circulam em jaula tripla, as piores, dupla as maiores, em gaiolas as menores, a aventura, as melhores, animais anormais engendra o equinócio, desleixo no eixo da terra, desvio das linhas de fato, pouco mais que o nome do Tupinamboulos lhes signou, suspensos apenas pelo nó do apelo. De longe, 3 pontos. Um na algaravia geral, por nome Tamanduá, esparrama a língua no pó do incerto inseto. Fica de pé, zarolho de tão perto, cara a cara, ali, aí, esdrúxula num acúmulo e se desfaz eclipsado em formigas. Pela ou na rama, você metálica longissonans, a araponga malha frio, bem te vi, no mal me quer, bem me quer, a 2 lances de pedra daqui, volta e meia, 2 giros, meia volta, vultos a 3 por 2. De onde em onde vão e vêm, de quando em vez, vem o que tem. Perante o segundo elemento, a manada anda e desanda, papa e bebe, mama e baba. Depois da laguna, enchem a anterior lacuna. Anta nunca a vi tão gorda. Nuvens que o gambá fede, empalidecem o nariz das pacas. Capivara, estômago a sair pelas órbitas, ou porque fartas se estatelarem, arrotando capinzais, ou como não sabem, se não comer. Jogam o gargalo para o alto, arreganhando a dentadura. Tiriricas de estar sem fome. João chamado bobo, não tuge nem muge, não foge tiro, brilho nem barulho, gálbula, brachíptera, insetívora, taciturna, non scansória, estúpida, para jogar sério a esmo. Chifres da boca para fora, esfinges bucefálicas entre aspas, decompõem pelos mangues o conteúdo, cospem cornos o dobro, exorbitantes duram contos de séculos, estabelece Markgrave na qualidade de profeta. Vegetam eternidades, crias, mudas, cruzam e descruzam entre si? Não, esse pensamento não. É sístole dos climas e sintoma de calor em minha cabeça. Vou pular alguns trechos. Carregam pesos nos beiços, pedras, paus, penas, morde não poder falar, trazem bichos vivos na boca, olho, penso, esse bicho, o bicho me pisa na cabeça, o ventre pesa a carne, carcomido, o movimento dos animais é augusto e lento, e todos se olhando de jaula para jaula e para mim. Alhos, não. O entusiasmo das gosmas pelo pacto de vida e morte entre o reino de Albos com o império de Bugalhos.
Nas maltraçadas, uma fênix esquenta o côncavo das garras perante um fogo fátuo. Por ela, um basilisco põe a mão incombustível no fogo. A maneja e manja, suscitando manifestações de desagrado por parte de um arco-íris, rendido em bolhas e flocos de pó. As folhas, orelhas aplaudem brotos. Olhos clitóris, cuja coceira deu em mel, muito procurado por suas virtudes, ainda insuficientemente esclarecidas. Um látex se responsabiliza pela animação hidráulica dos poros, furos das formigas a partir dos galhos, tufos subsidiários, frutos, tumores, ninhos de marimbondos, onde topinambous com febre vêm caçar maracanãs. E por aí o texto segue, né? É algo assim delirante e aparentemente incompreensível, né? É um labirinto de palavras. Bem, depois de falarmos sobre o catatal, vamos falar um pouquinho agora sobre o Mar Paraguaio, novela poética escrita pelo paranaense Wilson Bueno. Se o título catatal, como vimos, tinha ambiguidade de sentido, Mar Paraguaio é quase uma antítese ou paradoxo, já que, como todos sabem, o Paraguai não tem mar. Essa construção irônica é usada pelo autor para designar o balneário de Guaratuba, no estado do Paraná, onde transcorre a narrativa. A palavra paraguaio, já o Y é pronunciado como J, né? A palavra paraguaio, por sua vez, é escrita com Y, em vez de I, à maneira castelhana. Desse modo, o título do livro já nos informa o bilinguismo estrutural do texto, todo ele escrito num idioma inventado pelo autor, híbrido de português e espanhol, o portunhol, que inclui também palavras de origem guarani. Claro que o portunhol não é uma invenção pessoal, né, de Wilson Bueno. Eu lembro que no final dos anos 70, comecinho de 80, eu viajei com as minhas irmãs para cidades fronteiriças. Numa excursão pelo sul, nós visitamos também Assunção, no Paraguai, e uma cidade fronteiriça na Argentina. Claro que é o típico turismo de shopping, né? De brasileiros que vão fazer compras nas cidades da fronteira. E quando os brasileiros se dirigiam aos paraguaios ou aos argentinos, eles procuravam imitar mal o espanhol. E os vendedores, por sua vez, procuravam imitar mal o português. E dessas trocas linguísticas, né, entre brasileiros, argentinos, paraguaios, lembrando que há várias comunidades indígenas, tanto no sul do país, né, quanto nos países da fronteira, dessa soma toda, nasceu a inspiração do Wilson Bueno para trabalhar literariamente com o portunhol. Conforme escreve Néstor Perlonger, o escritor argentino, no prefácio do Mar Paraguaio, abre aspas, Wilson Bueno tem algo de Manuel Puig
porque a sua escritura se baseia na conversa. Ele joga a conversa fora. E também algo de cronista, pois recolhe um modo de falar bastante difundido. Praticamente todos os hispano-americanos residentes no Brasil usam os inconstantes precários, volúveis achados da mistura de línguas para se expressar. Essa mistura tão imbricada não se estrutura como um código pré-determinado de significação. Quase diríamos que ela não mantém fidelidade, exceto a seu próprio capricho, desvio ou erro. Fecha aspas. Mais adiante, o autor argentino escreve: o efeito do portunhol é imediatamente poético. Há entre as duas línguas um vacilo, uma tensão, uma oscilação permanente. Uma é o erro da outra, seu devir possível, incerto e improvável. Não há lei, não há uma gramática, mas é uma gramática sem lei. Há uma certa ortografia, mas é uma ortografia errática. Chuva e júvia, grafadas de ambas as maneiras, podem coexistir no mesmo parágrafo, só para mencionar um dos incontáveis exemplos. Cabe lembrar, por exemplo, que em espanhol, sim, com N de navio, ao invés de sim, com M de Maria, quer dizer sem, com o qual se retira da afirmação a sua existência. Algo infinitamente comigo espreita, do mesmo modo, na substituição de som, S-O-N, que quer dizer são, por san, S-A-N, que significa santo, fecha aspas. Ou seja, mesmo quando Wilson Bueno usa palavras em espanhol, ele pode não estar usando essas palavras tais como elas existem na língua espanhola. Ele pode estar simplesmente brincando, criando trocadilhos com palavras semelhantes em português. Continua Néstor Perlonguer. A comicidade desenfreada, não provocada, mas filha natural do próprio amálgama lingual, é ainda outra marca deste inquietante texto. Experiência de vanguarda, cabe compará-lo, talvez, ao Catatal de Paulo Leminski, também paranaense, assim como Wilson Bueno. Todos eles brincam com a língua, inventando-a ou reinventando-a. A comicidade a que se refere Perlonguer é reforçada pelo diálogo com formas de comunicação da cultura de massas, como a novela mexicana, a canção de cabaré, a narração radiofônica, o programa de calouros de televisão, mesclados a referências eruditas ou a mitos da tradição indígena, numa espécie de sopa paraguaia. Como diz Perlonguer, abre aspas, tal prato não boia, como poderia se supor, na água do caldo. É uma espécie sui generis de omelete ou empanada. Fecha aspas. Dentro dessa massa híbrida, Wilson Bueno faz uma série de citações e paródias. Como o próprio autor diz, abre aspas, com o mar eu pretendi romper com tudo isto, inclusive com a angústia da influência, misturando tudo
numa mesma e assumida sopa literária. Joyce e Puig, José de Alencar e Machado, Neruda e Otávio Paz. Penso, uma declaração de amor à literatura, ao gosto de fazê-la. Fecha aspas. Esse é o trecho de uma entrevista que eu fiz com Wilson Bueno, publicada há muito tempo no Suplemento Literário de Minas Gerais. Assim como as Galáxias, de Haroldo de Campos, e o Catatal, o livro de Wilson Bueno não tem divisão interna em capítulos ou seções, nem uma delimitação temporal. O livro é narrado em primeira pessoa, por uma personagem sem nome, designada por vários apelidos, como a Marafona do Balneário, que faz um longo monólogo comparado a uma canção de cabaré, em que tenta convencer o leitor, ou a si mesma, de que ela não matou o homem que a sustentava. Muito mais velho e com o pênis amputado, para ficar com um outro amante, bem mais jovem. Sobre esse personagem, sobre esse velho, diz a personagem: ao viejo solo lo interessa que la noche sea borracha para casar-me, para sacar-me a mim, después en la cama, com su finitud llena de tremores, e é o sexo de total impossibilidade. É o desejo em ele, contudo, segue existindo como uma pierna amputada que prossegue coçando. Aqui uma outra ironia, né? Uma outra contradição irônica de um velho eunuco que, mesmo assim, continua sentindo tesão, embora seja impossibilitado de realizá-lo. A narradora, que se descreve como vidente, prosigo el arte de la sortista, mi suerte adivinadora de la esfera, bólide e cristal. Ela é uma mulher de meia idade, que assiste novelas de Sônia Braga, ouve boleros e guaranes, e se questiona sobre a existência de Deus, do diabo e do inferno, à maneira de Guimarães Rosa, no Grande Sertão. A questão metafísica, misturada ao erotismo e ao kitsch da cultura de massa, é um dos elementos centrais do barroquismo de Wilson Bueno, assim como a quebra de hierarquias entre idiomas e culturas, entre o alto repertório e o chamado baixo repertório. E ainda a ruptura de fronteiras entre a prosa e a poesia, e entre os gêneros literários, tal como nas Galáxias de Haroldo e no Catatal de Leminski. Se eu pudesse, por um minuto, entrar na mente da Isadora, eu saberia quais ideias que estão fervilhando e se acumulando e querendo sair para fora da cabeça e ir para o papel, né? Uma sugestão que eu deixo para vocês, Adora, é pesquisar como as pessoas falam em Belém. Pessoas de diferentes classes sociais, como que os índios falam, como que as pessoas da área rural falam. Anote palavras, anote expressões, anote provérbios. Isso pode dar origem a algum material muito bom. Vamos ler, então, alguma coisa do Mar Paraguaio, assim que eu bloquear o telefone de mais um credor. Está querendo que eu pague, mas eu não vou pagar. Pronto.
credor bloqueado. Prosseguimos. Então, trecho de Mar Paraguaio. Assim, o grande motivo condutor do romance é a dúvida que a personagem tem, se ela matou o velho ou se ela não matou o velho, e ele morreu vítima de um acidente. Essa dúvida, que perpassa o livro todo, tem origem machadiana, na questão da Capitu, se ela traiu ou não Bentinho. Então, Wilson Bueno também joga com Machado de Assis. Vamos ler. Suruvu es el alma palabra convertida en pájaro. Estos vuelos, mis cardenales, lo pío en agua del Suruvu en soledad, puesto que aprisionado en lo duro ser de un ente grafado vivo en la aviú, dulce dolores martirizadas por la garganta trémula de los demasiado humanos, palavra pássaro demudada em alma, suruvu fremui matinal por las jornadas de la aurora, la mar y la higuera, suruvu es mucho do que digo e um pouco mais do que me dicen las cosas que vão por mim, por Brinks. Brinks é o cachorrinho dela. Por El Viejo, e sobretudo por El Niño, este socavón e incendiado relâmparo que me puso de cara ante o destino, já que o viejo moria e eu necessitava viver, mesmo que esto arrojasse la muerte en el nuevo e suscitasse vivir em su cuerpo enfermo la solución terminal. Se esto es verdad, secretamente concluo que el viejo matou-se em mim, e rogo, no foi eu que lo maté a el viejo. Cerrada la compra de panes, pañuelos, gases, injeções, que me tomam ebaforidos instantes em la botica, uno que outro entardecer acá, me siento en este sofá diagonal a la ventana, e ao sentar-me é quase como se toda me desabasse, desmoronada. Unos retertores en la entranha, el sol crepúsculo entreteciendo-se de úmidos cambiantes, espacios de onde já pueden moverse las ocupaciones cerimoniales de la luz y de la luna, por entre la copa de los sombreros ou entre los duros vacíos de la higuera que devastam de sombra e suspeição ao entardecer del balneário. Higuera, copa, sombreros, la fala ancestral de padres e abuelos, que se van de infinito a la memória, se entretienen todo habla e tricô. Estas vozes guaranis solo se enternecem, se todavia tecem, fiando, no há melhor tela de que la telaraña de las urdidas hojas de pleno acordo. Nhandu, de acordo e de entremeio por los arabescos que, sinfonia, se entrelaça, xadrez de verde e ave e canto, en el andamiento feliz de una libertad, Nhanduti, Nhandu Renimbó. Vou ler apenas esse trecho para deixar vocês curiosos. Depois procurem na estante virtual Mar Paraguaio, né, com Y, de Wilson Bueno,
acredito que vocês ainda encontrem, é uma obra-prima da literatura brasileira e que interessa muito, não apenas a quem estuda neobarroco, mas a quem se interessa por literatura experimental, né, de vanguarda, de um modo geral. Bem, eu imaginava que hoje encerraria os estudos de neobarroco, mas precisaremos de mais uma aula para lermos poemas neobarrocos. As 2 primeiras aulas foram teóricas, a terceira foi sobre a prosa. Então, na semana que vem, falaremos sobre a poesia em verso do neobarroco. E na aula seguinte, falaremos sobre poesia visual, provavelmente em pelo menos 2 aulas. Então, obrigado a todos e a todas, e até a nossa próxima conversa. Onde que está o recorde?